Trump perdeu! Lula taxa o EUA e dá o recado mais forte da história. O que vocês vão ouvir agora vai abalar as estruturas do poder mundial. Enquanto Trump dormia tranquilo, achando que o Brasil estava de joelhos, Lula preparou o golpe mais devastador da história da diplomacia moderna. Uma taxação que não apenas atingiu os americanos onde mais dói, mas mandou uma mensagem que ecoou pelos 4 cantos do planeta. O tempo da humilhação acabou. Pessoal, preparem-se porque o que aconteceu nas últimas 48 horas redefiniu para sempre as regras do jogo global. Trump acordou hoje descobrindo que sua arrogância custou aos Estados Unidos a maior derrota econômica desde a crise de 1929. Tudo começou numa manhã aparentemente comum de terça-feira. Trump, em sua soberba infinita, havia postado nas redes sociais mais uma de suas provocações ao Brasil. Ele achava que podia intimidar nosso país com ameaças vazias, que bastava um tweet arrogante para nos colocar em nosso lugar. O que esse homem não sabia é que cada palavra desrespeitosa era cuidadosamente catalogada no Palácio do Planalto. Lula, com a paciência de um mestre enxadrista, estava há meses preparando a resposta perfeita. A Operação Soberania Nacional havia sido planejada nos mínimos detalhes. Enquanto Trump se divertia, humilhando nosso país publicamente, uma equipe de economistas brasileiros trabalhava 18 horas por dia numa sala secreta do Ministério da Fazenda. O projeto, batizado internamente de Projeto Independência, era uma bomba relógio pronta para explodir no coração do sistema financeiro americano. Fernando Haddad, nosso genial ministro da Fazenda, havia descoberto uma brecha na legislação internacional que permitiria ao Brasil aplicar uma taxa de reciprocidade comercial sem violar nenhum tratado. Era a arma perfeita, legal, devastadora e impossível de contestar nos tribunais internacionais. Durante 6 meses, juristas do mundo inteiro foram discretamente consultados. Cada vírgula foi revisada, cada artigo foi estudado. Quando Lula deu o sinal verde, o Brasil tinha em mãos a ferramenta mais poderosa já criada por um país emergente. A manhã de quarta-feira começou silenciosa em Washington. Trump estava no meio de mais um de seus discursos inflamados quando seu celular começou a tocar incessantemente. Assessores pálidos invadiram o palanque sussurrando algo em seu ouvido. A expressão de Trump mudou instantaneamente. A arrogância deu lugar ao desespero. O que ele acabara de descobrir faria tremer as bases de Wall Street. Às 10 horas da manhã, horário de Brasília, o presidente Lula, acompanhado de Haddad e do chanceler Mauro Vieira, entrou ao vivo em cadeia nacional. Sua voz serena contrastava com a bomba que estava prestes a detonar. Com a tranquilidade de quem sabe que tem a razão e a lei do seu lado, Lula anunciou a criação da taxa de reciprocidade comercial Brasil-Estados Unidos. A partir daquele momento, toda empresa americana que quisesse operar em território brasileiro pagaria uma taxa adicional de 35% sobre todos os lucros obtidos aqui. Não era uma sanção, era reciprocidade. Se os americanos cobravam taxas abusivas de nossos produtos, agora eles provariam do próprio remédio. Apple, Google, Microsoft, Amazon, McDonald's, Coca-Cola, todas as gigantes americanas que sugavam bilhões do Brasil, descobriram que a farra havia chegado ao fim. Mas Lula não parou por aí. O segundo movimento foi ainda mais genial. A taxa de transferência internacional foi criada especificamente para bancos americanos. Qualquer transferência de dólares envolvendo instituições brasileiras agora custaria 15% sobre o valor transferido. Era o fim da mamata. Os bancos americanos, que por décadas lucraram às custas de nosso país, viram seus lucros evaporarem instantaneamente. O terceiro e mais devastador movimento veio na forma da taxa de propriedade intelectual. Toda patente americana registrada no Brasil agora pagaria uma taxa anual de manutenção 300% mais cara. As grandes corporações americanas, que se enriqueciam explorando nosso mercado com suas patentes, descobriram que o jogo havia mudado completamente. A reação em Wall Street foi de pânico total. Em apenas 2 horas, as ações das principais multinacionais americanas despencaram. A Apple perdeu 12% de seu valor, a Microsoft 15%, a Amazon 18%.
O Nasdaq fechou o dia com a maior queda em 5 anos. Trump, que sempre se vangloriava dos números da bolsa, viu seu maior trunfo virar cinzas em suas mãos. Se você está gostando de ver como o Brasil finalmente deu o troco, se inscreva no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa revolução que está mudando o mundo. Compartilhe com todos que precisam saber que nosso país não é mais capacho de ninguém. Mas vocês querem saber a parte mais saborosa da história? Trump tentou desesperadamente reverter a situação. Numa ligação gravada que vazou horas depois, ele implorou ao embaixador americano em Brasília que conseguisse uma reunião urgente com Lula. A resposta brasileira foi cirúrgica. O presidente do Brasil não tem tempo para conversar com quem desrespeita nossa soberania publicamente. Foi a humilhação mais brutal que um presidente americano já sofreu na história moderna. Trump, acostumado a ser bajulado e temido, descobriu que existe no mundo um líder que não se intimida com ameaças baratas. A genialidade de Lula foi transformar cada insulto de Trump numa arma contra os próprios Estados Unidos. Cada tweet arrogante havia sido cuidadosamente documentado e usado como justificativa legal para as taxas. Os advogados americanos que tentaram contestar as medidas descobriram que não tinham base legal para fazê-lo. O Brasil havia jogado com as regras do jogo internacional melhor do que os próprios criadores dessas regras. As consequências foram imediatas e devastadoras para os americanos. A General Motors anunciou que reduziria investimentos no Brasil devido aos custos adicionais. A Ford cancelou projetos de expansão. A Boeing perdeu contratos bilionários que estavam sendo negociados. A cada empresa que recuava, Lula sorria. Eram vagas que seriam preenchidas por empresas europeias, asiáticas e principalmente brasileiras. A China, observando a genialidade brasileira, imediatamente ofereceu parcerias para substituir toda a tecnologia americana. Em 48 horas, acordos milionários foram assinados com empresas chinesas dispostas a operar no Brasil sem as amarras americanas. A Coreia do Sul, o Japão e a Alemanha se alinharam numa fila para ocupar o espaço deixado pelos americanos prepotentes. Trump, vendo seu país sendo isolado economicamente, tentou o último recurso, a chantagem. Ameaçou cortar relações diplomáticas, mas descobriu que o Brasil não estava mais sozinho. A China, a Rússia, toda a União Europeia e até aliados tradicionais dos Estados Unidos apoiaram publicamente as medidas brasileiras. O mundo inteiro estava cansado da arrogância americana e encontrou em Lula o líder corajoso que ousou dar o primeiro passo. O mais impressionante é que tudo isso foi feito dentro da mais absoluta legalidade. Lula não quebrou nenhum tratado, não violou nenhuma regra internacional. Ele simplesmente usou a própria legislação criada pelos americanos contra eles mesmos. Foi uma lição de como a inteligência e a dignidade vencem a força bruta e a intimidação. Hoje, uma semana depois do anúncio, os resultados já são visíveis. O real se valorizou 8% em relação ao dólar. Investimentos de países asiáticos e europeus triplicaram. Empresas brasileiras que competiam desigualmente com gigantes americanas agora respiram aliviadas. O Brasil não apenas sobreviveu às ameaças de Trump, mas floresceu como nunca. O recado de Lula ecoou pelo mundo inteiro. Não mexam com o Brasil. Nosso país não é mais colônia de ninguém. Temos recursos, temos inteligência, temos dignidade e, acima de tudo, temos um líder que sabe quando é hora de mostrar as garras. Trump aprendeu da forma mais dura que o tempo dos países submissos acabou. O Brasil se levantou e mostrou ao mundo que é possível enfrentar os poderosos e sair vitorioso. Cada centavo que as empresas americanas pagam agora em taxas é um centavo a menos sendo roubado do povo brasileiro. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa virada histórica. Vocês acreditam que outros países vão seguir o exemplo brasileiro? O mundo está mudando e o Brasil está na vanguarda dessa transformação. Compartilhem este vídeo para que todos saibam que o gigante acordou e não volta mais a dormir. O Brasil venceu, a dignidade triunfou e Trump aprendeu que respeito não se pede, se impõe.